Jack Della Maddalena bateu Belal Muhammad no UFC 315, como vocês viram, e destravou o peso leve. Agora é só uma questão de Dana White anunciar a Charles do Bronx vs Ilia Topuria essa semana como a luta principal do UFC 317, no dia 28 de junho. E assim que o australiano estiver 100%, com um novo campeão feito, Islam Makhachev terá a chance de se tornar duplo campeão, certo? Ainda não. Dana White estava no Canadá e propositalmente, pela primeira vez em muito tempo, não apareceu na coletiva de imprensa, para não ter que dar certas respostas e nem anunciar nada. Acontece que ele e os matchmakers se reúnem amanhã, terça-feira, para bater o martelo e enviar os contratos. Charles e Topuria não receberam nada ainda. Só que há dois detalhes espinhosos aqui que podem sim causar uma reviravolta. O que o presidente do UFC queria para a Semana Internacional da Luta era Makhachev contra Topuria. O acordo era, em caso de vitória do Jack, o russo subir e ter o title shot dos meio-médios diretos, certo? Mas isso não significa que o patrão não tentará convencê-lo de trabalhar no pay-per-view do final de junho mesmo assim. Tipo, querido, a sua luta com o Jack tá garantido, o title shot é seu, mas enquanto o cara se recupera de tantos ferimentos, você poderia quebrar aqui um galho da galera. Do jeito que Islam, Khabib, esse time opera, os caras gostam de detalhamento, né, preparações minuciosas, ainda mais que ele vai ter que ganhar um peso agora, é difícil imaginar que role um passo atrás ou alguma mudança de percurso numa negociação já muito arrastada. Mas o campeão dos leves está em camp, Dana White pode pelo menos tentar. Vai que a grana assusta e um coração ou outro muda. Se não mudar, o que de novo é a tendência, teremos mesmo Topuria contra Charles. Só que Islam, lutador-chave pro UFC no momento, garantiu que não vai abrir mão do cinturão dos leves. E 2, um título interino com o Topuria estreando na categoria de cima contra um Charles depois das derrotas pro Tsarukyan e pro Makhachev, tem sim um apelo global menor. É por isso que Dana White segue buscando ativamente outra luta importante para compor esse card. Lembrem-se, a Semana Internacional da Luta deveria ser o evento mais importante do ano, justamente no momento em que negociam renovação de contrato com as televisões americanas. E só há uma opção na mesa, tecnicamente duas, mas a segunda é muito improvável, que seria desistir de Jon Jones versus Tom Aspinall e seguir em frente fazendo o inglês contra Ciryl Gane. O que não é tão simples, porque apesar do Jones não dar nenhum indício público de que vai continuar, inclusive está indo agora para Tailândia gravar um reality show russo, virou um desafio pessoal para o Dana White e ele vai tentar ter as últimas consequências. Tomar o cinturão linear do Jones agora dificulta as coisas, e o Aspinall já disse que não quer defender o interino de novo. Ainda que dobre o inglês, botar 2 cinturões interinos na Semana Internacional da Luta, estranho. É uma celeuma difícil de descravar a tempo de todo mundo estar treinado em 1 mês e 15 dias. Então só sobra uma opção, envolvendo o cinturão dos meio pesados, pertencente a Magomed Ankalaev, que já disse sim. Daniel Cormier revelou que o UFC ligou primeiro pro Poatan, claro, e ouviu que ele não estaria pronto a tempo. Poatan estava de férias, e 1 mês e 15 dias, ou um pouco mais do que isso, para cortar peso e treinar muito pouco. Ah, Renato, mas nos últimos 2 anos ele topou com prazos até mais apertados. Sim, mas contra Iri Prochazka, Jamal Hill e Khalil Rountree, que somados atiraram um total de 0 quedas no UFC. Os 3 só tinham a opção de trocar. Ankalaev é um adversário mais complexo, multidisciplinar, e essa também é a última chance do Poatan, que tá mais velho. Se perder de novo, vocês sabem, fica muito difícil de voltar a ser campeão. Pegar um cara mais jovem, que tem seu número e sem o preparo adequado, de fato não soa como boa ideia. Até porque o Ankalaev não estava em off curtindo férias. Para ele não existe uma quebra de rotina. É casa, treino o ano inteiro. Aí imagina o Poatan vai lá e perde de forma ainda mais decisiva do que na primeira vez. Tipo Sean Strickland versus Dricus du Plessis 2. Já era. Acontece que o UFC precisa de uma atração e não vai esperar o timing melhor para o brasileiro. Portanto, avisou que procuraria outro nome. Essa informação foi confirmada hoje pelo repórter canadense Ariel Helwani em seu programa no YouTube. Foi aí que Poatan se enfesou e rolou toda aquela história do hackeamento. Eu e qualquer um que acompanha o esporte vai entender porque o Poatan ficou piscirico da vida com o UFC. O cara simplesmente bateu recorde de frequência, salvou a empresa várias vezes em momentos chaves e tinha acordo verbal para lutar só em agosto. Ninguém no lugar dele gostaria de ser tratado dessa forma. Qualquer um se sentiria descartável, desvalorizado. Só que a máquina do entretenimento não tem coração. Eles precisam de uma atração. O público quer ser entretido, doa quem doer. E Poatan não tem como vencer esse cabo de guerra, nem com a ameaça de se voltar contra a empresa e nem com a ameaça de se aposentar. Pessoal, a gente já viu muitas estrelas nessa mesma situação, tentando o cabo de guerra contra a empresa. Randy Couture, Tito Ortiz, Anderson Silva, Jon Jones, o Conor McGregor, por estar contrariado, anunciou 3 aposentadorias
aposentadorias. E o trem nunca parou, pra ninguém. A real é que por mais doloroso ou injusto que seja, pensando no que é melhor para a carreira do Poatan, ele só tem duas alternativas aqui. A primeira é ir pro sacrifício, voltar atrás e dizer sim, topo lutar em 1 mês e meio. Repito, correndo o risco de perder a última chance estando despreparado. Ou controla a raiva, respira fundo, engole um sapo e diz: infelizmente não dá pra mim. Eu espero a próxima rodada. Só reforçando, acho legítimo o Poatan espernear, mas se precisarem do Ankalaev em junho mesmo, não vai fazer muita diferença, talvez seja até pior pra ele. Aí ontem à noite, Ankalaev tweetou o seguinte, abre aspas, me ofereceram a luta com Alex na Semana Internacional da Luta. Se o cara não quiser, vamos seguir em frente. Estou pronto para qualquer um. Isso 24 horas depois do UFC 315, depois da vitória do Madalena. Ou seja, insistiram no cara mesmo sabendo o resultado. Vão precisar dele no UFC 317. E não sei porquê, esse combo Cormier e Ankalaev / Ali Abdelaziz falando exata mesma coisa soa pra mim como pressão pública no Poatan, porque é o lutador mais popular da categoria, talvez o único capaz de mexer o ponteiro da audiência. E Poatan é orgulhoso, não gostaria de ficar com fama de que foi chamado e não compareceu. Coincidência ou não, o brasileiro não foi pro Canadá no fim de semana participar de um evento VIP para o qual foi contratado. Ele ficou na base, na academia do Glover Teixeira e registrou pela primeira vez em muito tempo o retorno aos treinos de condicionamento físico. Será que Poatan vai cair nesse bait, nessa isca e pular na granada? Tô me perguntando aqui. Pode ser que sim, ou pode ser só coincidência. O cara tá ali se recondicionando sem compromisso. É um atleta profissional. Nesse caso, o Ankalaev segue em frente e pega Jiri Prochazka, o número 2 do ranking, ou até o Carlos Ulberg, número 3, para compor o card com Charles do Bronx versus Ilia Topuria. Pelo menos haveria um cinturão linear em disputa. Então é isso. Tudo leva a crer que o Big Yankee será uma das principais atrações do UFC 317. E teremos bastante drama na divisão até 93 quilos. Porque caso o Poatan não pule na granada como a empresa e o russo desejam, né? Entre parênteses, Ankalaev sozinho não vende nada, não vende pay-per-view nenhum, precisa ter alguém que o carregue. O clima depois do tal tweet da história do hacker pode não ser dos melhores. De uma forma ou de outra, o índio brasileiro estaria pressionado e nós teremos a resposta definitiva para toda essa situação essa semana. Fiquem ligados. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Será que teremos Charles versus Poatan no mesmo evento de novo? A última vez foi no UFC 300 e tivemos só 50% de aproveitamento. Qual será a solução para esse UFC 317? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito o 6º round com o algoritmo do YouTube. É uma ótima forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde, claro, o podcast dessa semana. A gente destrinchou todo o UFC 315 com aquele estilo bem humorado de sempre. Eu, André e Lucas Carrano. O link está aqui do lado e você confere na íntegra ou espera os cortes que vão subir no canal de corte nessa terça-feira. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.